Um dos grandes vacilos que eu vejo por aí são pessoas que confundem dificuldade com adaptação. Quantas pessoas não sentam na minha frente, lá na minha sala, e falam assim, nossa, eu tenho dificuldade em matemática. Entenda uma coisa, dificuldade não é um auto-julgamento, dificuldade é um estágio, é uma etapa. Se você hoje tem dificuldade em matemática, é porque você ainda não percorreu o caminho correto até ter facilidade, ou pelo menos até não ter dificuldade. Só que esse processo de adaptação aqui, que é utilizar o método correto pelo material correto, ele vai ser um pouquinho doloroso. E nesse processo doloroso, que às vezes você vai ter que desaprender algumas coisas para aprender novos métodos, vai doer pra caramba. E dentro dessa dor você fala, Deus me livre, esse negócio é difícil demais, não quero saber disso mais não. Aí você continua com dificuldade porque você não quer continuar traçando aquela jornada. A gente chama isso aí de vale da sombra da morte. O que é? Você está hoje aqui num estágio 1 de resultado em matemática e quer atingir aqui um estágio 2. Só que não é linear. Antes você vai ter que fazer assim, desaprender um monte de coisa que você estudava errado de matemática, aprender novos métodos por novos materiais, aí, você consegue atingir esse novo estágio aqui. Isso aqui a gente chama de zona de conforto, isso aqui zona de conflito, isso aqui zona de sucesso. Quem tá lá no nosso grupo de estudo sabe que eu já mandei isso lá para eles. Essa parte aqui, que é essa descendente, depois dessa ascendente, a gente chama de vale da sombra da morte. Depois que você vence essa etapa aqui, é só crescimento. Só que você tem que querer pagar o preço passando essa dificuldade. Agora, se você continuar estudando pelo método errado e pelo material errado, você vai continuar com dificuldade em matemática. Não adianta se matricular numa específica de matemática, assinar a plataforma XYZ de matemática do professor não sei. Não, cara. Primeiro faz o básico. Antes de ficar gastando dinheiro e tempo com esse monte de coisa, faz o básico. Qual que é o método correto para aprender exatas? Qual que é o material correto para aprender exatas? Vamos colocar aqui só matemática rapidinho. Se você pegar o livro do Manuel Paiva e fazer exatamente o que eu vou te falar, ó, você vai pegar o capítulo dele, você vai ler fazendo leitura em Savory. Tem um monte de vídeo aqui no meu Instagram falando de leitura em Savory. Daí vai ter ali 2 resolvidos. Você vai refazer esses resolvidos. Aí depois vai vir mais um pouquinho de teoria. Aí você lê de bonitinho. Aí depois mais 2, faz os 2 resolvidos. Aí depois vai chegar exercícios de fixação. Você vai fazer eles bem bonitinho, que eles são um pouquinho mais fáceis. Aí depois vai chegar nos testes de vestibular, que ele vai do 1 do mais fácil até o 30, que é o mais difícil. Se você segue exatamente esse fluxo que eu acabei de falar do livro do Manuel Paiva, por exemplo, que é um dos bons livros que a gente tem por aí no mercado, você vai aprender matemática. Vai lá, se você assiste a aula com um bom professor, em seguida aplica esse método que eu acabei de falar, em seguida vai lá, monta um bom resuminho que tenha tanto a parte teórica quanto um exercício modelo desse capítulo e revisa esse resuminho pelo menos umas 7 vezes, espaçadas a cada umas 3 semanas durante o ano, você vai ver que você vai aprender matemática. Só que você não quer pagar esse preço. Aí você paga um bom professor numa específica, por exemplo, aí você resolveu a parte da aula. Só que aí você não resolveu nem a parte do método, nem do material. Daí não vai adiantar muita coisa. Eu comprei o material certo, só que você vai aplicar o método errado, também não vai adiantar muita coisa. Gilberto, se eu tenho aula certa, tenho um método certo e eu aplico no material certo, acabou. E pode falar, sabe o que muita gente acha por aí que é o grande diferencial? Essa parte da aula, e não é. E é por isso que você investe um monte de dinheiro num monte de coisa e às vezes nem melhora. Cara, olha aqui pra mim que eu vou te falar. Os piores alunos que eu tenho no meu ensino médio são alunos que eu tenho uma escola, tá? Em Goiânia. São alunos que têm professores particulares o ano inteiro. Como assim, Gilberto? O cara já tem excelentes professores lá na escola de manhã, porque a escola é cara pra caramba, custa R$2.000 por mês. Aí à tarde, a mamãezinha com dó dele, contrata um professor particular de física, de matemática, de química e bota pra estudar junto com ele. Sabe por quê? Porque esse menino tirou uma nota ruim em matemática, aí a mãe falou, contrata um professor particular. Aí ele vai lá e sai bem na prova, então é o professor particular. Aí continua com o professor particular o ano inteiro. Só que pode falar, esse menino tirava 4, agora tirou 5. E ele continua tirando 5, 6, 4, 3. Ele não melhora, pra 9 e 10. Sabe por quê? Porque esse menino não tá estimulando o cérebro dele a aprender matemática. Ele está recebendo tudo mastigado do professor. O cérebro, na verdade, que está hipertrofiando é o do professor e não do menino. O do menino está atrofiando. O cérebro dele está escorrendo pelo nariz, porque ele não está tendo esforço nenhum para aprender aquela matéria, muito menos para fazer os exercícios sozinho, errar, pesquisar, correr atrás. Ele não está construindo linhas de sinapses cerebrais para matemática na cabeça dele. Esse é o grande problema do caminho mais fácil para a vida. Ele nem sempre é o melhor caminho. Então grava essa, não é simplesmente aula que vai resolver sua vida, mas é o método certo aplicado no material certo. Então pague o preço pelaquela fase inicial de adaptação. Você vai ter muita dificuldade e dor sim, mas depois que você pegar o jeito, você consegue seguir sozinho, sem ficar precisando de um monte de bengala de professor particular o ano inteiro. Para com isso, esse é um grande vacilo, tá? E às vezes esse vacilo não é nem você que comete não, é seu pai que introduz em você.
Se você vacilou com esse monte de professorzinho pra lá e assinando aquele monte de coisa pra lá e pra cá, coloca aqui embaixo eu vacilei. Agora você falou assim, não, Gilberto, eu não vacilei assim não, porque eu assinei um monte de plataforma, mas eu fiz a parte certa, porque eu apliquei o método certo, no material certo e bum, foi por isso que meus resultados cresceram. Ótimo, aí eu tô com você. Ó, fica com raiva de mim não, eu só tô te falando aqui as verdades nuas, cruas e duras da jornada em busca da aprovação, tá bom? Te vejo no vacilo de amanhã. Um grande abraço.